Você já parou para pensar em quantos sonhos e ideias brilhantes se perderam no silêncio, porque alguém desistiu cedo demais? Eu, Nikola Tesla, sei melhor do que ninguém o peso da solidão, da incompreensão e até mesmo da rejeição. Muitas vezes fui chamado de louco, visionário em excesso, alguém que não se encaixava nas regras do mundo. Mas aprendi que, quando a mente está firmemente conectada ao propósito, nada é capaz de apagar a chama que nos guia. Por isso, digo a você, foque nos seus objetivos, mesmo que ninguém mais consiga enxergar o que você vê, pois o futuro é moldado justamente por aqueles que ousam acreditar no impossível. A cada obstáculo que enfrentei, descobri que a dúvida dos outros não era nada comparada à minha própria determinação. Muitas vezes estive diante da pobreza, sem recursos, sem apoio, apenas com minhas ideias e minha convicção. E foi justamente nesses momentos de maior escuridão que minha visão interior se tornou mais clara. Você precisa entender que os seus objetivos não dependem da aceitação dos outros, mas sim da sua coragem de permanecer fiel ao que o seu coração e sua mente sabem ser verdade. Pense em como a energia flui no universo. Ela nunca se perde, apenas se transforma. Assim também é o foco em seus objetivos. Se você permitir que a dispersão, o medo ou a opinião alheia desviem sua energia, ela se dissipará em nada. Mas se você canalizar cada pensamento, cada esforço, cada instante de sua vida para a realização daquilo que realmente importa, verá resultados que hoje parecem inalcançáveis. Eu vivi essa verdade, e ela me guiou quando todos os caminhos pareciam fechados. Não se iluda com atalhos ou promessas de conquistas rápidas. O verdadeiro poder está em manter a mente firme, como uma antena que capta apenas o sinal que deseja. Quando eu imaginava minhas invenções, via-as com tanta clareza que, em meu espírito, elas já estavam prontas antes mesmo de serem construídas. É isso que desejo que você compreenda. Se deseja transformar sua vida, primeiro construa dentro de si a visão completa, com cada detalhe, e depois avance com disciplina inabalável até que ela se manifeste no mundo real. Você precisa compreender que grandes ideias exigem grandes sacrifícios. O mundo nem sempre está preparado para o novo, e é por isso que aqueles que ousam sonhar são muitas vezes ridicularizados ou ignorados. Mas lembre-se, não é a aceitação imediata que valida o seu propósito, e sim a sua perseverança em continuar, mesmo quando ninguém acredita. Muitas das minhas invenções só foram valorizadas depois de anos, e algumas ainda hoje são incompreendidas. O tempo pode ser cruel, mas também é o maior juiz da verdade. A disciplina mental é o maior segredo que poucos estão dispostos a praticar. Eu não buscava apenas conhecimento, buscava o domínio da minha própria mente. Passava horas visualizando cada detalhe de minhas criações, até que se tornavam quase tangíveis em meus pensamentos. E é isso que desejo transmitir a você. Quando o foco é absoluto, o impossível começa a se dissolver diante dos seus olhos. A mente humana é a mais poderosa máquina de criação que existe, mas poucos sabem usá-la de forma direcionada. Não permita que o barulho do mundo distraia a sua essência. Você será constantemente tentado a abandonar o que importa, seja pelas dificuldades, seja pelas ilusões de facilidades ao redor. Muitos preferem a satisfação momentânea à construção sólida de algo duradouro. Mas se você aprender a rejeitar o que não contribui para o seu crescimento, se aprender a dizer não às distrações, sua energia se concentrará como um raio, capaz de romper até as barreiras mais resistentes. Haverá momentos em que a solidão será sua única companhia. Não tema isso.
A solidão não é um castigo, mas um espaço de clareza. Em meus anos de maior isolamento, encontrei as respostas que jamais teria achado em meio ao barulho das multidões. Use esses momentos não para se sentir pequeno, mas para expandir sua mente e escutar a voz que vem de dentro, a voz que sempre sabe para onde você deve ir. Nunca espere compreensão imediata. O mundo resiste ao que não entende. Quando eu sonhava com energia livre para todos, muitos me olharam com desdém, como se fosse uma utopia impossível. Mas cada vez que eu fechava os olhos, via o futuro diante de mim, e era essa visão que me mantinha vivo. O mesmo acontecerá com você. Muitos não verão o que você vê, mas se você persistir, chegará o momento em que eles não terão escolha a não ser enxergar. Há uma verdade que aprendi em minha jornada. Tudo aquilo que você foca se expande. Se você concentra seus pensamentos em limitações, elas crescerão e se multiplicarão. Mas se concentra sua mente em soluções, em possibilidades, em conquistas, sua realidade começará a se transformar diante de você. O foco é como uma lente que amplia o que você escolhe observar. Tenha cuidado com o que você alimenta em sua mente. O fracasso é apenas uma ilusão criada por aqueles que desistiram cedo demais. Eu falhei inúmeras vezes. Vi projetos desmoronarem, apoios se perderem, e ainda assim, nunca considerei que tivesse fracassado. Para mim, cada tentativa que não deu certo era apenas um passo em direção àquilo que funcionaria. Você precisa entender que o caminho até o seu objetivo é feito de ajustes, de erros, de quedas. Mas cada queda carrega em si a semente de uma nova força, desde que você escolha se levantar novamente. Não permita que o medo dite o ritmo da sua vida. O medo paralisa, faz com que você encolha sua visão e aceite menos do que merece. Eu também senti medo. Medo de não ver minhas ideias ganharem vida. Medo de ser esquecido. Mas percebi que o medo só tem poder quando você o alimenta. Quando você decide enfrentá-lo, ele perde a força. Por isso, transforme o medo em combustível. Use-o como sinal de que está indo além do que é comum. Acredite no poder invisível do pensamento. O que você mentaliza dia após dia torna-se sua realidade. Eu imaginava máquinas, invenções, soluções, e as via tão claramente que era como se já existissem. E quando finalmente as construía, era apenas a materialização do que já estava pronto em meu espírito. Faça o mesmo com seus objetivos. Visualize-os com tanta clareza que sua mente não consiga mais distingui-los da realidade. Então, naturalmente, seu corpo e suas ações seguirão esse caminho. Mas saiba que não basta apenas sonhar. É preciso agir. Muitas pessoas se perdem na fantasia. Acreditam que apenas desejar já é suficiente. Não. O desejo é a semente, mas a disciplina é o solo onde ela germina. Cada pequeno esforço, cada passo consistente, é o que transforma ideias em conquistas reais. Nunca subestime o poder da constância, pois é ela que diferencia os que alcançam do que apenas imaginam. E lembre-se, o mundo pode tentar silenciar sua voz, mas não pode apagar a força de uma mente determinada. Tudo o que hoje parece inalcançável será, no futuro, lembrado como inevitável, desde que você mantenha seu foco inquebrantável. Não viva para agradar, não viva para ser aceito. Viva para cumprir aquilo que nasceu para realizar. Porque no fim, não será a opinião dos outros que definirá sua história, mas sim a intensidade com que você acreditou em seus próprios objetivos. Seja paciente, mas implacável. Seja humilde, mas inabalável. Use cada queda como degrau e cada dificuldade como prova de que está avançando. Concentre-se em seu propósito como se toda a sua vida dependesse dele, porque de certa forma
Depende. Eu, Nikola Tesla, não estou lhe pedindo que apenas sonhe, mas que se torne a personificação viva do seu objetivo. Pois quando você vive com foco absoluto, não existe força neste mundo capaz de detê-lo. A vida sempre colocará diante de você escolhas. Seguir o caminho fácil, que agrada aos outros, mas sufoca seus sonhos, ou seguir o caminho árduo, que exige foco, disciplina e coragem, mas leva você até aquilo que realmente importa. O primeiro caminho traz conforto imediato, mas vazio eterno. O segundo traz sacrifício, mas constrói um legado que nenhuma força pode apagar. E eu digo a você, escolha sempre o caminho que fortalece sua visão, mesmo que custe solidão, mesmo que custe incompreensão. O tempo passa, e um dia todos nós partiremos. Mas o que permanecerá não serão as críticas que recebemos, nem os obstáculos que enfrentamos, mas sim aquilo que deixamos para o mundo. O que você está construindo hoje será a lembrança que ecoará amanhã. Por isso, cada passo em direção ao seu objetivo não é apenas sobre você, mas sobre todos aqueles que serão tocados pela sua conquista. Nunca subestime a grandeza de seu propósito. Saiba que a verdadeira vitória não está apenas em alcançar o objetivo, mas em se transformar na pessoa capaz de realizá-lo. O processo é tão importante quanto o resultado. Cada noite em claro, cada renúncia, cada momento de dor se torna parte da sua fortaleza. Quando olhar para trás, não verá apenas um sonho realizado, mas um ser humano completamente moldado pela disciplina e pelo foco. Essa é a herança invisível que ninguém pode tirar de você. Então eu lhe deixo esta verdade. Foque nos seus objetivos como se fossem a própria razão da sua existência. Não se distraia, não se perca, não aceite menos do que o destino lhe chama a conquistar. Você tem dentro de si a centelha da criação, a mesma força que moveu minhas ideias e que move o universo. Use-a, direcione-a, transforme-a em realidade. Porque quando você se dedica de corpo, mente e espírito a um propósito, não há limites, apenas novas fronteiras a serem alcançadas.